conjunto de perguntas que nos leva à reflexão. É um conjunto de perguntas que o próprio profeta não responde. É uma série de perguntas, uma sequência encadeada de perguntas, em que a resposta fica ao encargo de cada um responder. Cada um que ouve precisa responder essas perguntas do profeta. Esse profeta Amós faz parte da era dos profetas do século VIII antes de Cristo. Significa que esse texto é um texto antiquíssimo. Antiquíssimo. Tem os 2000 anos do cristianismo, mais os 800 que tem para trás. Então tem aí quase 3000 anos que esta pergunta ainda ecoa ao longo dos séculos a fio, inquirindo, arguindo, intimando cada um que eventualmente se deparar com o texto ter que responder. Mas acontece que todos nós, quando nos deparamos com essas perguntas, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? Não. Depois vem a próxima: bramirá o leão no bosque sem que haja presa? Não. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver nada apanhado? Não. Não. Para cada uma das perguntas a resposta é negativa. Para cada uma das perguntas a resposta é não. Aqui, ó. Cairá a ave no laço sem houver laço para ela? É possível que o passarinho seja pego na arapuca, se a arapuca não estiver armada? Quem conhece aqui? Eu já cacei passarinho. Eu não devia falar essas coisas que hoje em dia o politicamente correto acaba com nós, né? Eu já fui menino e cacei passarinho. E já cacei passarinho com arapuca. Você tem que deixar ela armadinha para dar certo. Entendeu? O senhor já mexeu com arapuca? Para pegar codorna? Para pegar codorna na arapuca? Aí o profeta pergunta: porventura a codorna cairá na arapuca se não armar a arapuca? Se não colocar a arapuca? Não, a resposta é não. É uma resposta que todos são capazes de responder. É uma resposta é uma pergunta que traz consigo uma enorme obviedade. E por que é tão óbvio? Porque nós precisamos entender que as coisas de Deus é óbvia. Não há um mistério, uma pergunta incognoscível, filosófica, algo que só os iluminados, a cepa da mais alta corte intelectual é capaz de responder. Mas a pessoa mais simplória é capaz de compreender a gravidade da pergunta do profeta. Bramirá o leão sem que haja presa? Nós ouviremos o rugido do leãozinho sem que ele nada tenha apanhado? Cairá a ave no laço sem que haja laço para ela? Não. Tocar-se-á a buzina. Por quê que Deus vai? Na verdade, Deus vai afunilando para levar a gente para onde Ele quer. Entendeu? Essa série de perguntas em que as respostas estão embutidas, essa série de perguntas em que a resposta é óbvia. Na verdade, Deus
de maneira pedagógica, professoral, nos pega pela mão e vai nos levando de maneira indutiva. Vai nos levando de maneira, vai nos induzindo a uma conclusão, para nos trazer para onde Ele quer. Para que quando nós chegarmos na onde Ele quer, os argumentos que foram construindo com o não de cada um, bramirá o leão, não. Andarão dois juntos, não. E o leãozinho, não. Cairá a ave no laço? Não, não vai cair se não tiver laço. Ou seja, uma coisa só pode acontecer em função da outra. Uma coisa não acontece sem a outra. O leão, bramirá o leão sem que haja presa. Ou seja, só a partir do momento em que o leão brama, você pode ter certeza que há presa. Olha só, porque o leão não vai dar alarme falso. Deus não vai dar alarme falso. Uma coisa não vai acontecer sem a outra. Isso aqui é uma coisa espiritual, a palavra revelada. A palavra revelada, irmão. Uma coisa depende da outra. Uma coisa acontece em função da outra. Uma coisa está no campo do domínio da outra. É o que os advogados chamam de conditio sine qua non, sem a qual não é possível. Bramirá o leão sem que haja presa? Não. O leão é capaz de identificar uma presa a 8 quilômetros de distância. Por um mecanismo, por um dispositivo sensorial. Ele consegue, porque o leão é um grande predador. E os animais exalam um cheiro característico dos animais, chamado de feromônio. Até nós exalamos o feromônio, que é o cheiro, é o nosso cheiro. E o faro, a capacidade de rastrear, de detectar uma presa, é tão forte no leão, que pelo cheiro do feromônio que o animal exala a quilômetros de distância, ele identifica a presa, ele não enxerga a presa a 8 quilômetros, ele sente o cheiro dela. Olha só que coisa forte. E quando o leão ruge na floresta, no bosque, o rugido do leão é um barulho tão poderoso que tanto no cérebro humano como no cérebro dos animais existe uma glândula chamada amígdala. E a amígdala, ela é uma glândula que está no nosso cérebro que controla as nossas emoções. É ela que dispara os neurotransmissores que nos faz sentir medo, que nos faz sentir alegria, que nos faz sentir tristeza, que nos faz sentir a presença da ameaça. Quando a pessoa fica estatelada de medo, não consegue reagir diante do medo, quando o leão ruge no bosque, é porque ele identificou a presa longe e quando ele ruge, ele consegue paralisar o rugido quando entra no ouvido do animal, quando o animal sente o barulho, a glândula no cérebro do animal que está ouvindo faz com que ele perca qualquer reação e ele é dominado pelo rugido do leão.
Então, o leão, o rugido do leão coloca o leão à frente da presa. Muito antes, ele já sente o faro, emite o som e paralisa a caça. E a Bíblia diz: bramirá o leão sem que haja presa? Sim ou não? Não. Você acha que Deus, o exemplo é Deus. Às vezes, nós vamos passar um problema que está por vir, a gente não tem nem noção do que vai acontecer. Mas Deus já está vendo o problema, Deus já está vendo. A presciência de Deus, a revelação de Deus, coloca Deus à nossa frente, muitos passos à nossa frente. E quando Deus fala, é isso que a palavra está dizendo aqui. Quando Deus fala, quando Deus brame, você acha que Deus vai falar para jogar a palavra ao vento? Você acha que a palavra de Deus ecoa sem que haja endereço, sem que haja destino, sem que haja alvo? A Bíblia diz assim: toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque nós somos seres humanos limitados no tempo e no espaço, mas Deus sabe de tudo que vai acontecer. E é por isso que quando a gente vem à presença dEle, a palavra dEle nos fala, nos antecipa, nos prepara, nos vacina. Porque se Deus falou, se Deus bramiu, pode estar aonde está, a distância pode ser, seja ela qual for, a palavra de Deus vai alcançar, e Deus vai operar segundo a palavra dele, porque ele diz: bramirá o leão na floresta. Você acha que Deus vai falar à toa? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia. É por isso que você precisa ter o ouvido inclinado à palavra de Deus. É por isso que nós não viemos aqui nessa noite simplesmente passar o tempo no domingo à noite. Nós não viemos aqui simplesmente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, senhores e senhoras, nós não viemos aqui só para assistir o culto, passar um tempo, relax, ouvindo o hino, não. A gente veio aqui porque nós temos algo em nossa alma e nós queremos a palavra, porque a palavra é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A gente vem para o culto para ouvir uma palavra profética, uma palavra que nos alcança, uma palavra que liberta, uma palavra que funciona, não é uma mera filosofia. Certamente, o Senhor, olha só, para que Deus coloca essa série de perguntas através do profeta? Para nos levar a um corolário. Na filosofia é uma conclusão definitiva, inquestionável. Uma conclusão irrefutável, insofismável, indiscutível. Está dizendo, se a resposta, andarão dois juntos? Não. Bramirá o leão? Não.
Bramirá o leãozinho? Não. Cairá o pássaro no laço sem que tenha laço? Não. E por que tudo isso? Para chegar aqui, certamente o Senhor Jeová não fará. Você precisa entender das coisas espirituais, meu irmão. Você precisa entender que Deus usa pessoas. Deus usa profetas. Deus usa pessoas no culto. Deus usa pessoas para serem porta-voz. A Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová. Irmãos, Deus tem o poder para fazer tudo que Ele quer. Deus tem o poder para operar da maneira que Ele quer. Mas com esse conjunto de perguntas retóricas que nos leva a um corolário, que nos leva a uma conclusão indiscutível, insofismável, irrefutável, sabe, que não tem para onde escapar, Ele nos leva a esse ponto para depois dizer: se é desse jeito, então o Senhor não vai fazer nada. Certamente o Senhor não vai fazer nada. Está aqui, ó. Certamente o Senhor não fará coisa alguma. Você quer bênção? Você quer vitória? Você quer ver o agir de Deus na tua vida? Você quer ver como Deus vai agir? Deus não fará coisa alguma sem antes. Em primeiro lugar, você precisa entender, sem antes. Ou seja, uma coisa está no domínio da outra. Uma coisa não funciona sem a outra. Deus não fará coisa alguma. Tem pessoas que estão vivendo dentro desse espectro. Deus não está fazendo nada na tua vida. Não fará coisa alguma enquanto você não entender. Você respondeu: andará dois juntos? Não. Bramirá? Não. É verdade? É não? Você concorda com não? Então, certamente o Senhor não fará coisa alguma. Senhor, mas eu quero que Deus age na minha vida. Eu quero que Deus opere na minha vida. Eu preciso que Deus opere na minha vida. Eu preciso que venha a bênção, eu preciso que venha a cura, eu preciso que venha portas abertas, eu preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso da palavra profética, eu preciso da palavra de bênção, de vitória. Precisa. Certamente o Senhor não vai fazer nada, porque uma coisa não acontece sem a outra. Uma coisa funciona em função da outra. Coisas aqui na terra que só deflagram, desencadeiam, funcionam, operam em função de coisas espirituais. E o que é que mandam? Não tem como eu produzir aqui, autoproduzir. Não é uma questão de pensamento positivo, de autossugestão. Não é uma questão de eu repetir 1000 vezes, vai dar certo, vai dar certo. Não é questão de positivismo. É questão de eu entender que as coisas precisam estar conectadas. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Coisa espiritual. Se você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça. Se você não entender isso, você vai ficar de del em del. Se você não entender isso, sua vida vai ficar tocando de roda. Porque uma coisa depende da outra. Uma coisa não acontece sem a outra. Uma coisa está condicionada à outra. Bramirá o leão sem que haja presa? Não. Quando o leão bramir, é porque houve presa. Ou seja, Deus não fala para as paredes.
Quando Deus fala é porque vai acontecer. Aí a Bíblia está dizendo, Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Louvado seja o nome de Jesus. Você crê que há revelação de Deus aqui nessa noite? Que há luz de Deus para a tua vida através da palavra nessa noite? Eu creio que há luz de Deus aqui refugindo nesse lugar. Louvado seja o nome, a luz da revelação de Deus. Esse é o método de Deus. Esse é o modus operandi de Deus. Esta é a forma. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Deus vai fazer a obra, mas antes Deus vai proclamar através dos seus profetas o que ele vai fazer. Ou seja, se prepare, porque Deus sempre vai mandar aviso. Deus sempre vai mandar aviso. Sempre vai chegar o aviso de Deus para você. Nós não estamos nós andamos debaixo de uma palavra revelada. Nós andamos através da direção de Deus. Nós andamos de acordo com a palavra iluminada do Senhor em nossos olhos. E é isso que nós precisamos entrar nessa dimensão, entender que uma coisa está conectada com a outra. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E o que é o profeta? Quem é o profeta? O que é o profeta e quem é o profeta? O que é o profeta e quem é o profeta? O profeta na Bíblia é o guardião da Torá. Tem pessoas que confundem profeta com vidente, com alguém que tem uma luneta, que vê o futuro. Não, isso eu deixo para as cartomantes. Isso eu deixo para os que vê tarô. Eu não quero ver o futuro. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a revelação de Deus. Isso eu deixo para... Isso é outra... o que vai acontecer semana que vem? Não sei. Quem sabe é Deus. Mas não é disso. Quem é o profeta aqui? O profeta é o guardião da Torá. É o guardião da lei. E o que é a lei? A lei é a expressão do caráter e da vontade de Deus. E o que fazia o profeta? O profeta pregava a lei e anunciava a vontade de Deus ao povo, para que o povo não se distanciasse da lei. Porque a própria lei já previa as consequências advindas da rebelião contra a lei de Deus. As consequências do juízo de Deus. A lei dizia o seguinte: se o povo de Deus se afastar do preceito da lei, se afastar dos ditames da lei, da determinação da lei, consequências viriam sobre eles. E o profeta de Deus era erguido pelo Senhor, e a primeira tarefa do profeta era falar acerca da lei de Deus, ou seja, a lei era a baliza que norteava o caminho do povo. E a Bíblia diz assim: não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos o profeta. Ou seja, o profeta é aquele que tem um compromisso, que tem um relacionamento, que tem um compromisso com a lei e a vontade de Deus para a tua vida. Significa o quê?
significa que o profeta não é quem está à disposição de dizer o que o povo quer ou gosta de ouvir. O profeta não é alguém que está a serviço de criar likes. O profeta não é aquele que está a fim de buscar curtidas. O profeta é aquele que está à disposição de dizer ao povo aquilo que nós precisamos ouvir. Nós não estamos aqui para termos o nosso ego massageado. Nós não estamos aqui para sermos chaleirados. Nós não estamos aqui para dizer aquilo que a gente quer. Eu não venho aqui nessa noite para dizer o que eu quero, o que eu gosto. Irmãos, nós não estamos num restaurante à la carte. Nós estamos aqui para comer aquilo que Deus bota no prato para comer. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, nos tempos em que nós vivemos, infelizmente, o antropocentrismo está tomando conta. Porque as pessoas, elas estão indo na direção daquilo que lhe apraz. As pessoas estão, ao invés de buscar o evangelho, um Deus, para nós fazermos a vontade dele, as pessoas estão achando que é Deus que está para fazer a nossa vontade. Irmão, vigia. Não sou eu que tenho que... Não é Deus que está aqui para fazer a minha vontade. Nós estamos aqui para reconhecer que Deus é soberano, que a vontade dele é soberana, e que eu preciso agradar a Deus com a minha vida. Canta lá manabassori me canta lá manabacandaramana. O meu servo, o profeta, glória a Deus. Ou seja, bramirá o leão, e você acha que quando o leão brame, as coisas continuarão do mesmo jeito? Você acha que diante do bramido do leão, os animais da floresta ficarão indiferentes ao bramido do leão? Ou o bramido do leão vai ordenar, vai chacoalhar, vai amedrontar, vai gerar um temor generalizado na floresta? Quando o leão brama, irmão, agora Deus, olha só, quando o leão brama, todos os animais entram em estado de choque, fala, eita, ó, o bramido do rei da selva. Agora, e quando Deus fala na igreja? Eu continuo do mesmo jeito? Eu me faço de arrogado e digo para mim mesmo que isso não é para mim? Quando Deus, diante do rugido do leão, nós permanecemos indiferentes. Diante do rugido do leão, nós continuamos insensíveis. Diante do rugido do leão, do bramido do leão, nós continuamos nos mesmos erros, nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, nas mesmas indolências. Ou o rugido do leão penetra no profundo, no âmago do nosso ser. Bramirá o leão sem que haja presa. Se Deus essa noite está falando comigo. Se Deus essa noite está falando com você. E se Deus está falando, Ele precisa de uma resposta. Que resposta você vai continuar dizendo para Deus? Porque a pergunta exige uma resposta. E a resposta nós sabemos qual é. Mas muitas pessoas não querem dar resposta. Não quer nem o sim e não quer nem o não. Quer ficar em cima do muro. Mas saiba de uma coisa, em nome de Jesus, certamente o Senhor não fará coisa alguma. Vou dizer uma coisa para você, não fará coisa alguma sem antes revelar
Olha o modus operandi. Você está aí vivendo a tua vida. Você está aí tocando as coisas. E eu creio que Deus está falando. E você precisa tomar um posicionamento. Porque tem muita coisa que Deus quer ministrar na tua vida, mas a Bíblia diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Nós queremos ver Deus agir, mas e aí? Você acha que quando o leão ruge na floresta, os animais ficam tudo do mesmo jeito? Claro que não. Então você quer que Deus opere na tua vida e você não responde para Ele o que você precisa responder? Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto Deus penetrando em tua alma. E talvez até agora, até o presente momento, você vem postergando, você vem numa eterna protelação, deixando sempre para depois. Ah, Deus falou, mas depois a gente vê isso. Mas eu estou aqui diante de Deus e da palavra do Eterno para falar ao teu coração. Todos nós sabemos a resposta. Andarão dois juntos? Não. Bramirá o leão? Não. Bramirá o leãozinho? Não. Cairá no laço? Não. Então, se todas as respostas no reino animal é não, como que vai ser no reino celestial?